E aí, beleza? Tamo de volta com mais um episódio do Varejo Cast, hoje com uma reflexão e provocações super legais sobre a seguinte pergunta: no varejo, tamanho faz diferença? Se liga aí, porque esse episódio tá muito massa. Você está no Varejo Cast. Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Caio Camargo aqui com vocês, Fred Alecrim também. E aí, hoje, meu amigo, a gente tem um assunto quente aqui para tratar, né? A gente veio passando um turbilhão de novidades, né? E das nossas conversas de bastidor, né, Fred? Surgiu esse tema, né, cara? Puxa, tamanho, né, de loja hoje. Qual que é a questão? Ter loja pequena, ter loja grande? O que tá impactando? O que tá acontecendo? E aí, nosso desafio aqui na nossa conversa de toda semanal aqui é nossos 15, 20 minutos de prosa que a gente sempre tem no Varejo Cast. A gente vai conseguir trazer luz a esse tema tão importante que tá pegando, né, um momento como hoje. Certo, meu amigo? Certíssimo, Caio. E é uma coisa que a gente vem aí, a gente sempre gosta de fazer, né, Caio, nos nossos papos aqui, é um pouquinho do histórico, né? E a gente pega aí, principalmente anos 80, que é onde começaram as chamadas Big Box, né? Aquelas grandes lojas mesmo, que eram chamadas de lojas de departamento, né? Exato. E aí essas lojas depois viraram âncoras em shopping centers, né? Então, porque era quem atraía os fluxos. Aí a gente, quando chegou ali 2010, um pouquinho final dos anos 2010 e começando essa outra década, a gente começou a ver já, por exemplo, de tendências, formatos menores de loja, né? Exato. Hoje a gente vai ver o que a gente vê hoje, né? Depois da gente ver esse crescimento das grandes lojas, como chamam lá fora as big boxes, e hoje a gente vê uma tendência exatamente em outra direção, né, Caio? Cara, e usando um pouco do histórico que você tá trazendo, né? Tem várias questões ali que a gente precisa levantar, né? Do que tá acontecendo, do que aconteceu no passado. A gente começa pelo passado, dos big box, das lojas de departamento, desde os anos 50 e 60, tanto faz. Mas qual que era a prerrogativa de uma grande loja ou de uma loja grande, né? De fato, era o tal do one-stop shop, era eu ter muito produto, muito sortimento, encontrar tudo que eu queria, comprar tudo que eu quisesse, levar na hora, né? E eu acho que isso, dado toda a revolução digital que a gente tá passando, começa a mudar. E bem colocado que você falou, qual é o momento, né? Hoje a gente passou no começo do ano agora aqui, né? No começo de 2023, por todo esse cenário de Americanas, Marisa, Cultura. Aí a questão que fica e que a gente começou a debater esse tema aqui para trazer pro pessoal é exatamente essa. Será que essas são questões isoladas, por uma questão de gestão, de negócio, ou de momento, de economia, ou de fato isso começa a colocar uma morte, né? Ou um novo cenário, um novo contexto para esse tipo de loja grande, para esse tipo de formato grande, né, meu amigo? Se a gente pegar alguns mercados, por exemplo, o hipermercado, né? Hoje a gente ainda tem o atacarejo crescendo de maneira ainda exponencial, de forma interessante, mas na contramão disso, o mercado de conveniência correndo solto. Aqui em São Paulo e em outras capitais já tem o meme do Oxxo, né? Qualquer esquina tem um Oxxo aberto lá, OXXO, pra quem não ligou o nome à pessoa, né? Mas começaram a abrir pra tudo quanto é canto essa história. Então, existe uma linguagem sobre isso, né? Então, o hipermercado, por exemplo, com o passar do tempo, também perdeu espaço nessa história. Então, a grande questão é, e aí? Qual é o grande formato que fica? O que fica? Qual que é esse contexto? Qual que é o grande negócio dessa maneira? Meu amigo, na tua visão, a gente caminha, loja grande, né? Tá de fato fadada a um futuro aí pouco distinto do que já teve até hoje. O negócio é loja pequena. Como é que você vê este cenário, Alecrim? Pô, Caio, isso é interessante, né? Porque eu falei ali dos anos 80, né? Onde a gente teve todo um movimento aqui. A gente tinha Mesbla, Sandys, Sears, cara, no Brasil, lá atrás ainda. Eu comprei muito disco nessas lojas, né? LPs, long plays. E eu tava lembrando, assim, né? Que esse é um movimento que foi muito fortalecido, né? Nos anos 80, você assiste séries como Stranger Things, você vê, né? Esses elementos e tudo. Os grandes pátios, grandes áreas, né? Como a gente fala, tanto faz o nome, a nomenclatura, mas é loja grande no final do dia, isso que importa. Porque se a gente for pegar realmente os dois grandes ícones aí de lojas de departamento, a gente, né, tem, por exemplo, a Selfridges na Inglaterra, que é lá de 1910, 11 por aí. É virada do século, né? Começa em 1800 alguma coisa e termina na virada do século, né? Isso aí. Exato, e assim, tem uma série, eu esqueci o nome da série agora, mas... Acho que é Mr. Selfridge, não é? Isso é isso
mesmo, que fala muito, né, do pioneirismo em relação a vitrinas, a eventos dentro de loja, isso passando por 2 guerras mundiais. E aí na Inglaterra você tem Harrods também, e nos Estados Unidos a Macy's, né? E aí logo depois vão surgindo outras lojas, né? Lojas grandes, onde com esse conceito de one-stop shop e com raríssimas exceções, essas lojas são fora dos centros urbanos. Então também tinha esse conceito de que eu saio da cidade, vou a algum lugar e eu preciso resolver todos os meus problemas lá, para resolver em uma viagem só. Hoje, como a gente está vendo, de um lado, conceitos como cidade 15 minutos, que a França, né, principalmente Paris, está procurando implementar, onde de qualquer área ali, qualquer bairro, você tenha 1 quilômetro e 200 metros mais ou menos de raio para resolver sua vida. O termo para te ajudar é o termo que usaram numa das palestras que a gente viu em Nova York do ano passado ainda, né? Walkability, né, cara? Caminhabilidade. Walkability, bem lembrado, Caio. Então, se a gente está falando de uma tendência para você ter cidades 15 minutos, então a tendência é que o comércio local se fortaleça. Agora, eu sou muito cético em relação a esse negócio de que um se fortalece e o outro some. Eu acredito que as grandes lojas, de alguma maneira, para sobreviverem, vão ter que deixar de ser o que elas são. Do mesmo jeito que a loja, né, ela não pode ser só mais um lugar onde se vende produto. Exato. Né, que a gente vem falando sobre isso. Então, do mesmo jeito que os shopping centers estão se reinventando, muitos deles, né, cara? Você tá chegando exatamente no ponto que eu iria chegar também, né? O que tá em jogo aqui de você ter uma loja grande e uma loja pequena, é uma questão de experiência. Se você vai ter uma loja grande hoje só por uma questão de sortimento, se não tem nenhum tipo de experiência envolvida, se tá lá por estar os produtos, é o que a gente vê numa Macy's lá fora, numa Best Buy, não tem por que ter aquele tamanho de loja hoje. Algumas questões ali de sortimento você consegue resolver através de tecnologia, como prateleira infinita, omnicanalidade, estoque compartilhado de loja e CD digital, tanto faz, hubs, né? É possível resolver isso de uma maneira que seja dinâmica para o cliente e que, assim, tudo que a gente está falando metro quadrado a mais significa custo a mais operacional. O grande paradigma que está acontecendo hoje no final do dia não é que a loja deixou de ter graça, mas é que no final do dia você ter uma loja grande, você acaba tendo mais custos e a receita não está chegando para o negócio. Eu acho que para quem está nos ouvindo, o que a gente quer trazer de reflexão é que a tendência ela não existe do nada. E é muito importante que cada um de nós procuremos entender de onde vem, quais motivos direcionam essa tendência, por exemplo, para que você não fique mudando, né, o seu formato de loja ou o que você vende porque é uma tendência. Como a gente já fala muitas vezes, essa tendência pode não funcionar para você, essa tendência pode ser apenas uma modinha passageira, né? Você fala muito isso sobre a questão do ser cíclico, que é diferente da modinha, mas que existe, né? E você vai para um conceito, aquele conceito fica ali menor guardadinho, mas daqui a pouco ele volta e tudo. Então, é fundamental a gente entender o nosso contexto hoje, né? O que pode justificar, no meu ponto de vista, Caio, esse direcionamento para pequenos formatos de loja. A gente tem, na permacrise, que a Andrea Bell falou, quando a gente fala, por exemplo, de inflação. Então, eu não consigo me deslocar tanto, porque seja passagem mais cara, seja combustível mais caro, seja ter carro. Ou trabalho híbrido, né? As pessoas estão mais na residência delas e menos suscetíveis a se deslocar até onde está o hipermercado, ou home center, ou o grande formato de loja que está numa estrada ou numa via principal, mais afastada e tal. Existe a contramão desse movimento, quando a gente fala de supermercado, que é o atacarejo. Ah, mas o atacarejo está indo bem. Tá, mas a grande questão que está se colocando hoje no atacarejo é que quando era o começo do atacarejo, realmente as pessoas se deslocavam para o atacarejo para encher o porta-mala com um produto mais barato. Cash and carry, o conceito é esse. Certo? A partir do momento que eu começo a ter tanto atacarejo próximo de casa como eu tinha de supermercado antes, eu começo a perder valor daquilo. E o próprio atacarejo já está começando a perder venda por metro quadrado nessa história. Já está começando a deixar de ser tão rentável. E eles estão indo numa linha de começar a ofertar o que agora? Serviços. Então assim, começa a ter o açougue, começa a ter a padaria. Só que tendo serviços, você aumenta o custo operacional, certo? O custo. E você cai no mesmo dilema e na mesma operação que havia no hipermercado.
Eu acho que tem gente inteligente dentro desses mercados, dentro dessas marcas, que devem estar olhando, né, o risco dessa tomada de decisão nesse sentido. Mas o fato é, o modelo de loja grande, a partir do momento que ele tem uma expansão de maneira exponencial, começa a crescer e tal, começa a se canibalizar de alguma forma. Você começa a perder para o concorrente ou para você mesmo. Aqui em São Paulo teve, quando o Açaí adquiriu a rede do Extra, né, começou a ter redes de açaí com menos de 2, 3 quilômetros de distância, cara, porque era o concorrente e compra para isolar aquilo é meu, né, mas ao mesmo tempo você começa a se perguntar se faz sentido uma operação desse jeito. Então, assim, é um mercado que a gente está se questionando, mas quando a gente olha para os modelos de loja hoje, no geral, é o que a gente fala, o modelo pequeno, de baixo custo operacional, que tem a capacidade de entrar cada vez mais a fundo nos bairros, nas periferias, nas cidades menores, ele está ganhando escala. Na contramão disso, loja grande tem o seu papel definido? Tem, desde que tenha uma boa experiência. Então, se eu falar, eu quero ir na loja de fábrica da Dengo ou da Cacau Show, é lógico que eu quero ir numa dessas unidades, né? Por quê? Porque é uma experiência que eu tô indo atrás. Não é a loja, não é o chocolate. Então ali é um parque, né? Assim, é uma coisa visual, outra história. Agora, se você é mais do mesmo, né? A gente tem modelos de supermercado Dalben, né? Da nossa amiga lá, Fernanda Dalben, lá em Valinhos, é fantástico como operação, mas se você não tem uma boa experiência, e aí? Como é que você vai ficar na mão do consumidor? Como é que você vai custear ter essa operação pesada pro teu negócio hoje, né? Então, a gente está falando de algumas questões que justificam esse movimento, certo? Inflação, coisas mais caras, aí quando tá mais caro no supermercado aqui perto, eu vou mais longe, mas aí se o combustível tá mais caro, eu procuro ir mais perto. Pago mais caro para não ter que deslocar, porque a conta entre pagar mais barato e deslocamento não compensa, né, cara? É muito importante pensar nisso. Aí também pensar por segmento, né, Caio? Porque se a gente for analisar, vai para material de construção, Leroy Merlin, Ferreira Costa. Não, já começaram com o modelo Express, mas assim, a Leroy já tem os modelos Express, a Telha Norte já tem modelo Express. Então assim, eles já começaram a se questionar, porque realmente ter um home center gigantesco na principal avenida já não faz mais tanto sentido, né? Embora, pelo menos os modelos que eu tenho visto em algumas cidades, continuam operando, pelo menos com um fluxo muito interessante. Sim. E aí você começa a pensar, poxa, mas se eu tenho um material de construção, o que justificaria ter uma loja menor? Poxa, que tipo de produto eu teria ali, né? Para não ter tudo, né? Então, assim, aquilo que o cara precisa na hora, eu preciso ter na loja. Então, quando você é menor, aquilo que se fala, né? Tem que estar mais próximo para poder entender o que é que o cara quer ali naquela hora, para não deixar faltar. Aquilo que ele não precisa na hora, você tem que ter uma prateleira infinita aí para poder entregar ele depois. Entregar rápido, né? Não pode ter atrito, né, cara? Ah, não tem. Não tem, mas em uma hora tá na tua casa, senhor. Pronto. Assim, se não resolver na hora, daqui 3 dias, daqui 5 dias tá na tua casa, isso não é resolver o problema do cliente hoje. E pelo menos assim, essas experiências interessantes que eu falei, seja de Leroy em alguns lugares e Ferreira Costa, quando eu ouço a opinião positiva das pessoas, tá sempre ligada ao time que tá ali naquela loja, atendendo bem, de forma rápida, conhecendo o que quer, ou seja, as pessoas fazem muito parte desse processo de experiências nas grandes lojas. Trouxe em episódios passados aqui uma questão de mão de obra. O problema que o varejo está enfrentando nesse momento, eu acho que vai enfrentar durante um bom tempo, de uma falta de mão de obra disponível para trabalhar no 6x1 ou trabalhar na carga pesada do varejo, né? A questão é, né, com lojas grandes, você automatizar processos grandes é mais complicado. A partir do momento que você tem uma operação menor, você consegue automatizar. A gente tem os supermercados operando em honest market, né? Embora lá nos Estados Unidos uma Amazon Go tá fechando unidades, a gente viu recentemente notícias sobre isso, né? Mas ali era uma questão exatamente que o custo operacional de uma Amazon Go, pela tecnologia que está embutida para operar, né, uma loja daquele porte, não compensa pela receita que gera. Uma loja de conveniência, o ticket médio é muito mais baixo se comparado com um supermercado ou com um hipermercado, né? Porque o cara do atacarejo faz a compra da semana, deixa lá 300, 700, sei lá, até mais de R$1.000 numa compra, depende do tamanho da família, depende do poder aquisitivo que o cara tem. Agora, o cara numa loja de conveniência, o ticket dele é de 15, R$20. E aí o custo dessa operação é outra questão, porque o cara vai lá e compra uma Coca-Cola e uma batatinha frita, um chocolate e um suco e vai embora. Então assim, você precisa de muita gente uma operação dessa para que ela faça sentido com tanta tecnologia como a Amazon Go nessa história toda, né? Isso, e é bom a gente falar, né? Eu me lembro de algumas pesquisas e inclusive nessas viagens que a gente faz, um empresário me perguntou a redução de lojas e aí eu me lembro que, por exemplo, nos Estados Unidos houve aí uma diminuição em torno de 15% da área média de uma loja e a gente vê, por exemplo, lá lojas mais compactas, né? Lojas que chegam aí a
a 500 metros quadrados, assim, no máximo, né? Exato. E aí, quando você tem uma operação dessa, a operação tem que estar muito ajustada para que o custo da aquisição de clientes seja, né, o suficiente para que a loja tenha uma rentabilidade legal, que a experiência seja muito boa, que o time seja aquele time que tem esse perfil de loja local, loja mais próxima. Ou seja, você tem que pensar em outras coisas. E para quem continua com as grandes lojas, como é que eu aumento o fluxo, como é que eu aumento o tráfego, como é que eu transformo o tráfego em vendas para justificar também esse tamanho de loja, porque os metros quadrados vão ficando cada vez mais caros, e aí você tem que justificar. E um dos motivos também da diminuição de lojas nos Estados Unidos é o valor do metro quadrado, né, Caio? Exato, e cara, tem modelo que a gente viu ao longo desses anos em Nova York, em NRF, por exemplo, de Nordstrom, com Nordstrom Local, IKEA, reduzindo e compactando loja e operação para tentar entrar no bairro, né, cara? Dependia menos das pessoas se deslocarem 1 hora e meia de trânsito até ir na loja grande dessa história. Então, começaram a criar modelos menores, com serviços ou com outro tipo de proposta de negócio, né? Como a IKEA, por exemplo, que está muito mais em o que a gente entende aqui como móvel planejado, né? Que não era tanto o negócio da IKEA, mas começa a ir para outro caminho para tentar buscar o cara perto dele, né? Então é uma coisa do local, a gente volta no papo do local, da importância de ser local nessa história toda, né? Não é uma receita de bolo, né, Caio? Por exemplo, se a gente for pegar lojas como Renner, Decathlon, tem modelos de loja menores, né? Se eu não me engano, a primeira loja assim menor, mais compacta da Renner foi no Vila Lobos, no Shopping Vila Lobos aí em São Paulo. Foi, Decathlon foi na Paulista, já foi uma loja mais reduzida também na Paulista. Mas ao mesmo tempo eu me lembro, né, também que aí você pega contrapontos, né, como o Cacau Show, que tem investido em lojas maiores, com mais experiência, né? E eu acho que esse é a cereja do bolo, né? Sem experiência não compensa crescer. Não compensa ter uma loja maior se eu não vou agregar experiência. Se vai ser só uma loja com mais portfólio, né? E muita rede tentou só expandir o negócio para abrir categoria, por exemplo, nova de produto, e não funcionou o formato exatamente por conta disso. Não vou citar os players que não deram certo pra gente não comemorar a derrota dos amigos, né? Existem outros players. A gente tem aí pessoal de camiseta, principalmente de moda, cara. Algumas marcas que apostaram em formatos grandes aí e estão voltando um passinho pra trás, né? Até pra quiosque, né? Sai da loja grande pra volta pra quiosque, porque realmente o modelo não se pagava, né, nesse sentido. Então, assim, o que a gente pode resumir, né, das nossas provocações e reflexões é que, primeiro, existe essa direção, né, Caio, de grandes lojas e pequenas lojas. Uma não necessariamente mata a outra, mas é muito importante você entender para que direção o seu negócio precisa ir, seja neste ciclo. Por isso que é importante que a estratégia esteja acima de tudo, né? Porque se você monta uma estratégia de negócio baseada no tamanho de loja, por exemplo, você pode precisar ter que mudar a estratégia, né? E esse como, né? Se é loja pequena, se é quiosque e tal, isso é interessante que seja sempre analisado. Então, para que lado se encaixa, inclusive em lugares diferentes, né? Se você está no centro, se você não está no centro, se está dentro de um shopping, se não está, se eu estou numa capital ou não. Ou seja, refletir, porque cada ponto de venda precisa ser um ponto de experiência e precisa gerar resultado. E Exato. Como dar resultado vai depender de vários aspectos, inclusive do lugar onde ele está, né, cara? Resumindo, a gente pode falar que não é sobre encaixar o mundo no meu negócio, mas é como eu encaixo de fato o meu negócio, a minha proposta dentro do mundo que eu vivo hoje, né, nessa história toda, né? E lembrando, né, que eu gosto muito de falar que cada loja tem vários mundos. Em cada lugar onde ela está é um multiverso. E aí ela tem que entender ali como é que ela vai funcionar. Vou colocar aí uma enquete nesse episódio assim. E aí, você prefere loja pequena ou loja grande? Responde aí pra gente, tá? Pra gente saber a sua opinião. Lembrando, tá? A enquete tá lá no Spotify. Então você vai lá no Spotify quando tá escutando, preenche lá no Spotify. Se você quiser acompanhar a gente em outros canais, ó, tem perfil do VarejoCast no Instagram, tá crescendo. Tem lá no YouTube, a gente tá lançando também cortes especiais pra você compartilhar, curtir também, assistir em outro momento. E também tem um grupo no LinkedIn com mais de 48 mil pessoas apaixonadas por varejo, como eu, como o Alecrim, como você que nos escuta. Então, faça parte lá do grupo do VarejoCast no LinkedIn, porque a gente tá pedindo pro pessoal pauta, assunto, discutindo o tema, pra trazer aqui pros episódios e trazer pra você aqui essas discussões. Então, até o próximo VarejoCast. Até mais, pessoal. Você assistiu VarejoCast.